Olá, tudo bem? Eu me chamo Rodolfo Estefan e hoje eu vou falar um pouco sobre o potencial sustentável de espécies florestais da caatinga na produção de taninos vegetais de múltiplas aplicações. Então, falando um pouco sobre mim, eu me chamo Rodolfo Estefan Santos Braga, sou pesquisador, engenheiro florestal e mestre em ciências florestais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atualmente doutorando em ciências florestais pela Universidade Federal do Espírito Santo. Eu faço parte, do Laboratório de Biodeteração e Proteção da Madeira da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, e também faço pesquisas associadas ao Laboratório de Produtos Florestais Não Madeireiros da UFRN. Atualmente eu desenvolvo pesquisas voltadas à biodeteração e proteção da madeira, principalmente a proteção da madeira associada a produtos de origem natural, e produtos esses, que são produtos florestais não madeireiros. Então, para a gente entrar no contexto, de taninos, é interessante a gente falar um pouco sobre a origem desses taninos e onde é que em qual o grande grupo que ele está inserido. Então, os taninos estão inseridos no grande grupo de produtos florestais não madeireiros, que são todos os produtos advindos da floresta, desde que não sejam madeira, como é o caso de folhas, frutos, flores, sementes, castanhas, palmito, palmito de pupunha, de açaí, raízes, os bulbos que a gente chama de cebolas, ramos, as cascas do próprio tronco da árvore, óleos essenciais, óleos fixos, látex, resinas, gomas, cipós, ervas, bambus, plantas ornamentais, fungos e até mesmo produtos de origem animal, como é o caso do mel. E os produtos florestais não madeireiros, eles possuem grande importância econômica e social, a renda e emprego de muitas famílias que dependem desses produtos não madeireiros, principalmente porque eles conciliam o desenvolvimento econômico e também conciliam a conservação do meio ambiente, visto que muitas vezes essas famílias elas praticam o manejo florestal sustentável, então a gente concilia, esses dois meios, econômico e ambiental. A princípio de estatística, o Instituto Brasileiro de Geográfica e Estatística, IBGE, ele classifica os produtos florestais não madeireiros em 8 grandes grupos, que são os alimentícios, que são principalmente frutos, os aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes, as borrachas, como é o caso da évia, a évia seringueira, as ceras, fibras, gomas não elásticas, os oleaginosos e também o último grande grupo seria os tanantes, que é justamente o grupo dos taninos. Então, o que são os taninos vegetais, Os taninos vegetais naturais, eles são encontrados em várias partes da planta e são substâncias que possuem um sabor adstringente. Esse sabor adstringente, ele é a principal propriedade dos taninos, que é a capacidade de precipitar as proteínas presentes em peles, como é o caso da produção do couro, do curtimento desse couro. Então, esses taninos, eles vão agir ligando quimicamente essas proteínas da pele animal, que é o caso do colágeno, e esse processo de curtimento, ele vai estabilizar essa estrutura da pele do couro, vai preencher as fibras e vai transformar um material orgânico que antes era perecível em um material durável. Então, os taninos, eles têm a principal função, na verdade, de proteção contra o ataque de fungos, de insetos, de bactérias, vírus e herbívoros. Então, os taninos, muitas vezes, eles têm propriedades antimicrobiana, antifugicida, antisseticida. E essas propriedades, é justamente por causa da sua constituição química, que eles são constituídos de polifenóis. E eles são classificados em hidrolisáveis e condensados. Então, os taninos hidrolisáveis, na verdade, eles são constituídos por um núcleo de açúcar ligado a ácidos fenólicos, como é o caso do ácido gálico e também do ácido elágico. Já os taninos condensados, eles não são formados por moléculas de açúcares, eles são formados por moléculas de flavonoides. Os taninos condensados, diferentemente dos hidrolisáveis,
eles são mais estáveis e não são hidrolisáveis em contato com a água e com alguns ácidos ou enzimas digestivas. Já os hidrolisáveis, como o próprio nome diz, né, eles são facilmente quebrados ou hidrolisados por ácidos ou enzimas, liberando esses seus componentes. E onde que esses taninos eles vão ser encontrados na planta, né? Então, todas as partes da planta possuem taninos, seja nas folhas, no fruto, sementes, flores, até mesmo raízes, e além disso, a própria madeira. Mas a grande maioria das casos, as cascas dos troncos que vão apresentar a maior concentração de taninos. Então, né, como eu tinha falado anteriormente, as plantas elas utilizam os taninos como um mecanismo de defesa. Isso porque, né, as plantas elas estão constantemente expostas a estresses, sejam eles bióticos, né, devido a doenças por diferentes patógenos, como é o caso de fungos, de bactérias, de vírus, e também devido ao ataque de herbivoria e predadores e plantas invasoras. Também as plantas elas estão expostas a agentes, né, de estresses abióticos, como é o caso de longos períodos de estiagem, falta de nutrientes, acidez do solo e também a concorrência de recursos como ervas daninhas. Então, as plantas, elas são seres sésseis, né? Eles não se locomovem e não possuem mecanismos de defesa física tão evidentes, né? Então, como que as plantas fazem, né, para se defender? Então, as plantas acabaram se desenvolvendo vários mecanismos de defesa físicos e químicos para ser formas de proteção dessas plantas. Então, algumas plantas possuem, como por exemplo, os espinhos e os lacúlios nos seus galhos e troncos, que são um método de defesa físico. E também a gente tem a possibilidade das plantas desenvolverem os tricomas, né? E no caso dos tricomas, eles são um sistema natural de defesa e sobrevivência das plantas que vai ajudar essa planta a se proteger contra algumas pragas, radiação UV e também como regulador da perda excessiva de água de acordo com o clima. Esses tricomas eles podem ser ainda um método de defesa físico, né, que eles vão impedir a aproximação de insetos e de outros seres e vai reduzir o impacto, né, do sol ali nas folhas. E também os tricomas, eles podem ser um método de defesa físico e químico. Isso porque eles podem ser um método de defesa físico associado com glândulas, que podem produzir e armazenar óleos e substâncias químicas para ser uma substância de defesa. Daí, complementando essa parte de defesa química, esses compostos eles podem não ser tão apetitosos para o organismo, né? No caso da herbivoria, justamente porque eles podem afetar o crescimento e o desenvolvimento desse agente agressor ou ainda causar a sua morte. E isso é justamente o objetivo da planta, né? Repelir esses ataques de herbívoros como um mecanismo de defesa. Algumas dessas substâncias elas são produzidas apenas quando a planta recebe um estímulo de agressão, que é justamente uma forma econômica dessa planta se defender. Já em outros casos, né, em outras plantas, essas substâncias químicas elas existem constitutivamente, né, e a sua produção ela pode ser aumentada de acordo com a agressão. Então a planta ela pode produzir esses componentes químicos no seu interior como um todo, e de acordo com a agressão ela pode translocar também esses componentes para aquela área em que está sendo atacada. Alguns desses compostos eles podem se espalhar no ar, né, que são voláteis, e atuar também como uma sinalização para plantas vizinhas, para que elas também possam entender que está tendo um ataque de herbivoria naquela planta vizinha e também possa se defender. Então, várias dessas moléculas elas são classificadas dentro de um grupo especial e grande, né, que são os vegetais chamados, das moléculas vegetais chamadas de metabólitos secundários. Então, o que seriam esses metabólitos secundários? Então, os metabólitos primários, na verdade, eles possuem a função estrutural, plástica e de armazenamento de energia, como é o caso dos aminoácidos, os lipídios, os carboidratos e os nucleotídeos.
e são encontrados em basicamente todos os organismos vivos. Já esses metabólitos secundários, eles são produtos secundários ou produtos naturais produzidos pelos vegetais. Em alguns casos, pode ser restrito a uma espécie ou a algum grupo de espécies, como é o caso de famílias botânicas. Eles aparentemente não possuem relação com o crescimento e o desenvolvimento da planta, e atualmente sabe que esses metabólitos têm importantes funções ecológicas nos vegetais, justamente nesse sentido de competitividade e de sobrevivência dessas plantas. Daí, após esse contexto inicial, a gente pode falar das aplicações do tanino. Então, o tanino, principalmente, ele vai ser aplicado no curtimento de couro. É a principal aplicação que é mais conhecida quando a gente fala de taninos. A segunda aplicação seria o tratamento de águas. Também a aplicação em corantes têxteis. Na área alimentícia, principalmente cervejas e vinhos, né, associados aos barris. Na produção de tintas e adesivo para madeiras e derivados. Também já está sendo testado e aplicado no efeito contra fungos e insetos xilófagos, justamente por causa dessas propriedades inseticidas e antifúngicas. Na indústria do petróleo também ele é aplicado, e também em diversas áreas farmacológicas, medicinais, fitoterapêuticas. Os taninos têm diversas aplicações. Então, o uso de taninos no curtimento de peles. Os taninos vão estar presentes em todas as etapas, né, de produção do curtimento de pele, seja ele no pré-curtimento, no curtimento em si e também no pós-curtimento. Aqui são algumas imagens de um curtume localizado em Petrolina, Pernambuco. Então é possível observar tanto o pré-curtimento, né, recebendo essas peles, o tratamento em si, e o pós-curtimento, né, que seria a etapa de acabamento e de confecção do produto final, como é o caso de bolsas, sapatos e couro, né, de estofados e móveis. Tudo isso são couros, né, que podem ser tratados com o uso de taninos. Então, como eu havia mencionado anteriormente, os taninos também podem ser utilizados como adesivo de madeira e seus derivados para ser um substituto aos produtos químicos que são utilizados como adesivos na área de painéis. Esses produtos químicos, na verdade, eles são grande parte do valor, né, de aquisição e de produção desses painéis. Então, a substituição por produtos naturais acaba sendo uma possibilidade, né, de dar novos usos e também uma possibilidade econômica de reduzir esses custos. Aqui a gente tem alguns exemplos de trabalhos que foram realizados por Azevedo e colaboradores em 2015 e também por Chaves em 2022, ambos utilizando o tanino de Mimosa tenuiflora, que é a famosa jurema preta, justamente na confecção, né, de adesivos de madeira. Um outro uso do taninos também seria no tratamento de água, no tratamento de efluentes ou até mesmo no tratamento de água residual, né, da indústria têxtil. Então esses taninos eles podem estar sendo utilizados como coagulantes ou como floculantes de origem natural. E seria uma alternativa, por exemplo, ao sulfato de alumínio, que é um produto químico, que muitas vezes acaba alterando o pH dessa água após o tratamento. Aqui tem alguns exemplos, né, de tratamentos realizados utilizando taninos. Então, esses taninos eles são compatíveis com outros coagulantes ou floculantes e também pode ser utilizado de uma forma combinada. Aqui seria um exemplo mostrando uma água que antes aparecia com bastante partículas, né, de solo, e o tanino, após algum tempo, né, de agitação, ele conseguiu flocular essas partículas, fazendo com que elas decantassem. Daí eu trouxe um exemplo de um trabalho que utilizou o tanino, né, no tratamento de água, que é o trabalho realizado pela pesquisadora Bruna Ferreira dos Anjos, onde ela utilizou a espécie anacardium occidentalis, também conhecido como cajueiro, no tratamento de água, e ela comparou com dois outros produtos, que seria um produto comercial, o Tanfloc, que é um produto à base de taninos naturais da Acacia mangio, e também comparou com o Iron Chloride, que seria o cloreto de ferro. Então, ela obteve resultados bem interessantes, como por exemplo, esse tempo de sedimentação de 20 minutos
ela conseguiu reduzir a turbidez de 150 para 3,10. Também, quando a gente olha os valores de pH, é possível observar que os valores pouco foram modificados, né, mantendo o pH dessa água tratada neutro, comparando com o cloreto de ferro, que acabou acidificando, né, essa água após o tratamento. Então, esse trabalho é bem interessante e ele recebeu, né, foi passível de patente também. Logo, né, a gente pode citar as principais espécies produtoras de taninos na escala mundial. Então, a gente pode citar algumas espécies de eucaliptos, né, como o astringes e o andu, espécies de acácio, esquinopsis, como é o caso da baraúna, Rhizophora candelaria e Rhizophora mangli, que seriam espécies de mangue, também são grandes espécies produtoras de taninos, e outras espécies também que vão se destacando, né, como produtoras. Mas eu queria dar um destaque para a espécie Acacia mense, que seria a acácia negra, que seria a principal espécie produtora de tanino comercializada, né, em grande escala aqui no Brasil. Que no caso ela é comercializada em grande escala por empresas como é o caso da Tanac, a Seta e o grupo Anabé, mas são grandes produções restringidas, né, a um local em específico, que seria mais a região sul, principalmente Rio Grande do Sul. Então, né, trazendo um pouco para a paisagem aqui do semiárido, no Brasil há várias espécies, né, que são nativas e produtoras de taninos, sendo que aqui na paisagem do semiárido, o angico ele vai ser uma das mais importantes, justamente porque o angico vermelho, que seria a Naderantha colubrina, ele pode representar de 15 a 20% de taninos nas suas cascas e também nas suas vagens. O angico vermelho foi e por muitas décadas a espécie mais importante produtora de taninos na região, porém como a atividade da obtenção dessas cascas são exclusivamente extrativistas, a espécie acabou tendendo a desaparecer da paisagem da Caatinga. E essa espécie, em específico, ela era bastante utilizada, né, para o curtimento de couro aqui na região do semiárido. Então, devido nessa exploração desordenada do angico vermelho, associada à falta de práticas adequadas de manejo e uma política mais correta de reflorestamento, que seria o caso mais correto, né, de você extrair e reflorestar, e também principalmente associado ao desconhecimento de outras espécies que poderiam ser tão produtores de taninos como o angico vermelho, acabou colocando em risco o esgotamento, né, dessa espécie e a falência de diversas famílias que dependiam dessa cadeia produtiva do angico vermelho para o seu sustento. Então era bem comum, algumas décadas atrás, observar terrenos ou estradas com toras de angico vermelho sendo descartadas, porque justamente a obtenção das cascas de angico vermelho era de modo extrativista. Então era batido as árvores, extraíam as cascas e o restante da árvore era descartado. Em pesquisas mais recentes também foi descoberto que os frutos do angico vermelho possuem tanto tanino quanto a casca, né? Então poderia ser uma forma de a gente diminuir essa exploração desordenada do angico, utilizando não só a casca como também os frutos, e muitas vezes talvez sem precisar abater essas árvores. Então, dentre as principais espécies que são potencialmente produtoras de taninos no Nordeste, eu posso citar algumas espécies que são mais pesquisadas e desenvolvidas pesquisas das suas utilizações, como é o caso da mimosa arenosa, a jurema vermelha, tem a mimosa sazupinifolia, que é conhecida como sabiá, a mimosa tenuiflora, que é a jurema preta, a Anacardium occidentale, que é o cajueiro, e como eu já tinha mencionado anteriormente, a Naderantha colubrina, que é o angico vermelho. Então todas são espécies que possuem grande potencial para ser produtoras de tanino de acordo com o conteúdo de taninos que elas apresentam em ensaios de quantificação. Então, falando um pouquinho sobre cada espécie que eu já tinha mencionado anteriormente, a gente pode falar um pouco da Anacardium occidentale, que é o cajueiro, uma espécie da família Anacardiaceae, nativa da região nordeste do Brasil. Possui uma copa tortuosa e diferentes portes, como é o caso do comum e o porte-não.
Ela possui uma importância econômica, né, na região Nordeste, justamente porque a sua casca, raiz e folhas são utilizados na medicina popular. O pedúnculo, ou o pseudofruto da planta, ele é bastante utilizado na área alimentícia, seja pela produção de suco, de polpas, de doce, compotas e uma infinidade de outros produtos. O fruto, ou a castanha em si, também é bastante utilizada para alimentação. O óleo que é extraído no processo de obtenção dessa castanha, ele também é utilizado na medicina popular e indústria de cosméticos. E o tanino do cajueiro em si, ele já tem eficácia, né, comprovada no curtimento de couro, em atividades antimicrobianas, também no tratamento de água e na ação cariogênica de tratamentos dentários. A mimosa tenuiflora, também conhecida como jurema preta, é uma espécie da família Fabaceae, típica da Caatinga, né, ocorre praticamente em quase toda a região Nordeste. Ela é uma espécie pioneira e de crescimento rápido, adaptada a solos pobres e condições climáticas adversas, o que possibilita, né, uma produção de escala, né, em grande escala dessa espécie em diversas regiões. Ela possui grande importância econômica devido à sua utilização para fins energéticos, seja na forma de lenha ou de carvão. Também é utilizado na forma de estacas e mourões para cercamento de propriedades. Na medicina popular, é bastante utilizado para tratamento de lesões cutâneas, queimaduras e inflamações, justamente porque a jurema preta ela possui essas ações químicas de modo cicatrizantes, né, e anti-inflamatórias. A planta também ela é um analgésico e antisséptico. E as cascas de raízes possuem alcaloides e psicoativos, que já tem estudos, né, que avaliam os efeitos dessas cascas e das raízes no tratamento de depressão. Sobre o tanino da jurema preta, ele já foi testado, já tem uma eficácia científica no curtimento de couro, na produção de adesivo para madeira, em atividades antimicrobianas, como é o caso de Staphylococcus aureus de origem bovina, e também já foi testado, né, no tratamento de câncer gástrico. A Mimosa arenosa, que é a jurema vermelha, ela também é uma espécie da família Fabaceae. Então a gente vê que a família Fabaceae ela se destaca aqui para a região Nordeste com relação à produção de taninos. Ela é uma espécie típica da Caatinga, ocorrendo em praticamente quase toda a região do Nordeste, e possui uma grande importância econômica na geração de lenha, né, e carvão para fins energéticos, além da importância econômica como estacas. A Mimosa sazapinifolia, também conhecida como sabiá ou sanção do campo, também é uma espécie da família Fabaceae, é típica da Caatinga, ocorre de formas naturais em diversos estados da região Nordeste, por causa do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Maranhão, Piauí e Ceará, em especial por Ceará, onde se concentra a maior produção, né, em larga escala dessa espécie, no caso dos plantis. O sabiá possui grande importância econômica também na geração de estacas e de mourões para cercamento, para fins energéticos como lenha e carvão. E as suas estacas, é interessante citar, que elas são utilizadas como tutores para apoiar e sustentar plantações de uvas e também em orquidários. A maior quantidade de taninos no sabiá ele está presente no cerne, mas a casca também possui taninos, e esses taninos da casca já são testados e têm uma eficácia no tratamento de efluentes, em ação cariogênica e também na ação contra a cândida. Em estudos de quantificação de taninos, a gente pode destacar algumas espécies que são produtoras da região Nordeste, como é o caso do angico vermelho, que eu já tinha citado, na casca possuindo cerca de 11,62 até 22,73% de taninos, no fruto cerca de 10%, mas em outros estudos já foi relatado até uma porcentagem maior. Na casca da raiz também é presente essa quantidade de taninos. O cajueiro com um pouco mais de 19% de taninos nas suas cascas. A jurema preta cerca de 16 a 21%. A jurema vermelha com cerca de 18% de taninos.
O sabiá, nesse caso aqui em específico, de 11,5%, mas no caso para a madeira de cerne, não seria de casca. A aroeira, né, Miracrodon orondelva, com cerca de 20% de taninos. E o pau-jacaré, também um pouco mais de 18%. E a gente pode perceber, novamente, que muitas dessas espécies são espécies da família Fabaceae, né, destacando essa família como uma grande produtora de taninos para a região Nordeste. Buscando o nome angico para estudos de quantificação de taninos, a gente vai encontrar diferentes espécies. Isso porque pode ocorrer essa confusão, né, de nomenclatura. Então, a Naderantha colubrina, variedade colubrina, que seria um angico branco, é uma espécie nativa de maior importância na extração de cascas para tanino, em cerca de 32% de taninos. A Naderantha colubrina, variedade cebil, que seria o angico vermelho, possui cascas com teor de 15 a 20% de taninos. A Paraptademia rígida, com cerca de 15 a 25%. E a Naderantha peregrina, e também angico vermelho, com cerca de 15 a 20% de taninos na sua casca. Como eu havia dito anteriormente, a quantidade de taninos ela pode variar de acordo com o estímulo de agressão. Então, algumas plantas elas produzem uma quantidade maior de taninos quando recebem um estímulo de agressão, e outras elas podem aumentar essa quantidade de acordo com essa agressão que elas estão recebendo. Além disso, a quantidade de taninos ela pode variar dentro de uma mesma planta ou também entre indivíduos de uma mesma espécie. Alguns estudos já tentam relatar isso, como é o caso desse estudo de Pais e colaboradores de 2006, onde ele avaliou a espécie angico vermelho e encontrou teores de taninos variando de 18,67% até 22,73%. Então, nesse caso desse estudo, o teor de tanino ele decresceu da base para o topo da planta. Então, a planta possui uma quantidade maior de taninos na base, e de acordo com a altura, né, chegando mais perto dos galhos, essa quantidade de taninos vai sendo reduzida. Então, tendo um teor de taninos condensados no tronco cílio superior ao do ramo das plantas amostradas. Uma maior quantidade de tanino nas cascas também ela foi observada nos meses de novembro a janeiro, que coincidiu com a presença de flores nas plantas, e foi menor em maio, que coincidiu com a presença de frutos verdes. Então, alguns estudos também acabam associando a parte fenológica dessa planta com a quantificação de taninos, avaliando como a progressão da fenologia da planta acaba afetando essa disponibilidade de taninos no decorrer, né, dentro da mesma árvore ou dentro de uma mesma espécie. Desse modo, né, é interessante citar estudos que associam a atividade fenológica da planta com a quantificação de taninos. Nesse caso desse estudo realizado por Azevedo e colaboradores em 2017, eles avaliaram a espécie Jurema preto, Mimosa tenuiflora, e quantificaram o teor de 16,04%, variando até 21,9%. E isso ocorreu, esses menores teores de tanino, na casca, quando foram obtidos para o período de frutificação das árvores. Então é interessante a gente observar esses fatores fenológicos associando a distribuição de taninos na planta. Então, quando a planta está no período de frutificação, ela acaba translocando uma quantidade maior de conteúdo fenólicos para os frutos, né? Então, esses maiores teores eles foram obtidos quando as plantas estavam com a maior presença de folhas verdes, dezembro de 2008 até abril de 2009. E aí, a gente observando esses vários fatores de quantificação, é interessante citar também como que esses taninos são obtidos, né? Então, em operação para a extração de taninos em pequenos curtumes, as cascas normalmente elas são secas, depois são moídas e peneiradas em peneiras de malhas de 0,5 centímetros. Também pode ser utilizado outras malhas, mas aí vai ser diferentes metodologias. Essas cascas vão ferver em água quente durante 2 a 3 horas,
também vai depender da metodologia utilizada, e usar uma proporção de 20 litros de água para cada quilo, né, de casca seca. Essas cascas devem ser fervidas e após essa extração vai ser utilizada a mesma proporção de água limpa. Então essa água ela vai ser reutilizada da segunda fervura para extrair os taninos de outras cascas novas. E aí é repetido as operações 3 e 4 que eu falei anteriormente. E esse extrato ele vai ser seco e pode ser utilizado como tanino em pó, ou você pode pegar esse extrato e concentrar ele e utilizar, né, esse extrato concentrado diretamente. E é interessante citar que também os extratos concentrados devem ter de 20 a 30 graus Balmer, que seria basicamente a densidade desse líquido concentrado obtido por um aerômetro de Balmer. Então, após explorar um pouco, né, essas operações de extração em pequenos curtumes, aí eu posso dar umas considerações finais, né, sobre a palestra aqui, falando sobre o potencial das espécies taníferas da região semiárida, né, região da Caatinga. Então, o primeiro ponto seria a amplitude de espécies que ainda não foram estudadas. Então, o bioma Caatinga é um bioma muito vasto, né, um bioma muito rico em diversidade de espécies. Então, além das espécies florestais, a gente também tem outras espécies herbáceas que têm grande potencial de também ser produtoras de taninos e que ainda não foram estudadas. Então, esse aqui, 5 6 espécies não é as maiores produtoras de taninos, né? Pode ser que tenham muitas outras. Melhores informações sobre a melhor época de coleta também, né? Associando essa questão da fenologia da planta, um período de frutificação, período de seca. Então, também o local de extração na planta, né? Como a gente falou um pouquinho anteriormente. Se você extrair da base ao topo, a gente tem uma variação de quantificação de taninos. Então, o local de extração também seriam informações interessantes de ser estudadas e mais aprofundadas. Avaliar influências silviculturais, né, no ato do plantio, ali se você fez uma adubação, uma melhoria daquele solo, se você utiliza diferentes espaçamentos, como isso está podendo afetar a atividade fotossintética de produção de polifenóis na planta, localização de plantio, né? Você comparar, por exemplo, espécies coletadas em um estado, espécies coletadas em outro estado, ou então espécies coletadas para a extração de taninos numa área mais seca e numa área mais úmida. Como isso pode estar influenciando nessa quantificação de taninos? Então, tudo isso vai possibilitar novas aplicações que a gente ainda não conhece, né? E aplicações muito interessantes, principalmente na área médica, na área farmacêutica, que podem estar sendo um grande propulsor do fortalecimento de produtos e materiais ecologicamente sustentáveis. Então, esses estudos eles podem possibilitar, muitas vezes, a conservação de espécies florestais, como é o caso do angico vermelho, que vinha sofrendo uma grande pressão ambiental, né, de estar sendo extraído de uma forma incorreta. Então, estudos que avaliem uma maior possibilidade de espécies produtoras de taninos podem estar associando a conservação de outras espécies. Esses avanços em pesquisas também que possibilitam o isolamento de compostos presentes nos taninos, eles são muito importantes, porque a gente pode associar os compostos dentro de cada tanino para uma finalidade específica, né, possibilitando essa questão de aplicações, principalmente quando a gente fala aplicações na área médica e na área farmacêutica, que eles precisam maior de uma caracterização química e, do modo geral, agregar valor social e econômico a algumas espécies e a compostos em específicos. Então, aqui eu trouxe algumas referências, né, que foram utilizadas no decorrer da apresentação, um pouco mais de referências também. Então, por fim, né, eu gostaria de agradecer ao segundo Congresso Nacional de Engenharia Florestal por poder proporcionar
essa palestra e difundir esse conhecimento acerca das espécies potencialmente produtoras de tanino na região Nordeste, especialmente na Caatinga. Então segue aqui e-mail, né, para contato e redes sociais, no caso o Instagram. Muito obrigado.